As férias chegaram e muitos brasileiros estão pegando as malas e os filhos para aquele passeio. Agora é preciso atenção para que a viagem não se transforme em dor de cabeça. As crianças e adolescentes precisam estar com os documentos certos. Suzane tem 3 filhos. Os 2 mais velhos, de 9 e 8 anos, viajaram com ela para os Estados Unidos e precisaram da autorização do pai. Os meninos também costumam viajar com a avó dentro do Brasil. Nesse caso, é necessário apenas a certidão de nascimento, que comprova o parentesco. Suzane sempre prepara os documentos com antecedência. Lição que aprendeu depois de perder uma viagem por estar sem o documento do filho. Já aconteceu até de quando eles eram bebês ainda, de eu viajar sozinha com eles e precisar da autorização do juizado de menores, porque eu estava sem a certidão de nascimento. Então, sem a certidão de nascimento, não pude embarcar. Né? Agora, depois que eu soube, uma vez que você sabe que precisa de levar a certidão, daí eu sempre confiro tudo direitinho antes, vão sempre com a certidão e a identidade do responsável. Sem documentação não tem como embarcar. Para conseguir a autorização para a viagem de menores, é preciso a carteira identidade, certidão de nascimento original ou cópia autenticada da criança e documento de identidade dos pais. No caso de responsável legal, é necessário comprovar a guarda ou tutela do menor. Para viagens internacionais, menores de 18 anos precisam de autorização do pai e da mãe para viajar desacompanhados. Se forem com apenas um dos dois, o outro precisa autorizar. Os pais podem imprimir o formulário de autorização no site do Tribunal de Justiça ou da Polícia Federal, preencher e reconhecer firma em cartório, ou procurar a Vara da Infância e Juventude. Se a viagem for nacional, a autorização só é necessária para menores de 12 anos. Se a criança estiver com um dos pais, tios, avós ou irmãos maiores de idade, não precisa do documento. Para viagens nacionais, a autorização tem que ser retirada pessoalmente pelos pais ou responsáveis na Vara da Infância e Juventude. Outra opção é procurar os postos de atendimento nas rodoviárias e aeroportos. Neste aqui, no Aeroporto Internacional de Brasília, são fornecidas cerca de 120 autorizações por dia. Mesmo com o grande movimento do fim de ano, o atendimento é rápido. Débora veio tirar a autorização para a filha de 8 anos, que vai viajar sozinha para Manaus para visitar a avó. Em menos de 3 minutos, já estava com o documento. Eu vim hoje porque eu estava preocupada, não dá tempo, né, pelo movimento, pela época, mas já antecipei, foi bem rápido. Né, só precisei da minha identidade, a certidão, né, verdadeira dela, autenticada. Pronto, foi rápido. Bom, e para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o supervisor da Vara da Infância e Juventude, Marcos Barbosa. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Bom, a autorização, ela é uma exigência brasileira ou também é necessária em outros países? Não, ela é uma exigência brasileira, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é, como a gente viu, tem diferença quando a viagem é nacional ou para o exterior, né? Vamos reforçar um pouquinho mais. Exato. Quando a viagem é de caráter nacional, a autorização é válida para criança, ou seja, de 0 a 11 anos. A partir dos 12 anos, não é necessário mais essa autorização. Lembrando que, para a criança, se ela estiver acompanhada de um dos pais, avós, tios ou irmãos maiores de 18 anos, também não existe autorização de viagem. A documentação para comprovação é a certidão de nascimento. Agora, quem que verifica ou quem que recebe essa autorização? No caso da viagem nacional, a verificação é feita por parte das companhias aéreas. No caso da viagem internacional, a competência é da Polícia Federal, que retém o documento, a autorização de viagem. Isso é no momento da viagem mesmo, né? Na hora do embarque, lá no aeroporto ou na rodoviária, enfim. Exatamente. No caso da nacional, é no momento do check-in. E no caso da viagem internacional, é no momento em que a passagem na alfândega com o passaporte. A partir de que idade o menor pode viajar desacompanhado? Nos voos domésticos, no Brasil, a partir dos 12 anos completos. No caso do exterior, essa regra não vale. Então, é necessário a autorização de 0 a 17 anos. Agora, essas regras, essa questão da autorização, ela vale tanto para viagem aérea como de ônibus, né? Exatamente. As regras são as mesmas em ambas as situações. Exatamente. Tanto o ônibus, via terrestre, via aérea ou mesmo a via marítima, né? A gente tem muito aí
os pacotes turísticos em que tem a viagem marítima. Como é que faz para conseguir essa autorização no caso de pais separados? Os dois têm, a autorização tem que ser de ambos ou não é necessário isso? No caso da viagem nacional, basta um dos genitores. No caso da viagem internacional, essa exigência ela é cumprida. Então, os dois têm que autorizar. Agora, alguma situação em que a autorização de um dos dois pode ser dispensável? Por exemplo, a mãe ou o pai não consegue o contato com esse outro, ou ele está desaparecido, enfim, há essa possibilidade? Nesse caso, em que o pai esteja em local incerto ou não tenha contato, é necessário ingressar com uma ação que se chama ação de suprimento paterno ou materno. E isso é através de advogado, é um processo judicial mesmo. E quando um dos dois não quer autorizar a viagem, como é que fica a situação? A mesma modalidade, é através do processo judicial. Aí o juiz vai suprir essa autorização do outro genitor que está obstando essa viagem. Tá certo? Bom, agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Vamos ouvir. Meu nome é Adriana Silveira, sou designer e gostaria de tirar uma dúvida. Se o menor desacompanhado dos pais precisa de autorização para viajar de carro. Com relação à viagem de carro, há alguma fiscalização nesse sentido? É preciso alguma autorização? É necessário, se não fosse a viagem acompanhada de um dos pais, os avós, os tios, irmãos, é necessária autorização. É fiscalizado por parte da Polícia Rodoviária Federal e muitas vezes em conjunto com a Vara da Infância. A Vara da Infância também tem o costume de estar nas rodovias fiscalizando o transporte de criança e adolescente. Pois é, essa questão é curiosa, né? Porque muita gente acaba esquecendo, por se tratar de uma viagem de carro, acha que não vai ter uma fiscalização mais rígida nesse sentido, mas acaba que tem, né? Acaba tendo. Inclusive, nas fiscalizações, além da falta de autorização de viagem, também é comum não ter a documentação daquela criança ou daquele adolescente que está viajando. Qual é o procedimento a fazer no caso de um pai falecido? Como é que faz essa autorização? No caso do pai falecido, basta a apresentação da certidão de óbito. Então, com a apresentação da certidão de óbito, vai ser suprido essa falta do pai. Agora, para reforçar, qual a documentação necessária no caso do menor viajando apenas com um dos pais? Está de posse. Se for viagem nacional, está de posse de certidão de nascimento ou carteira de identidade. Lembrando que esse documento tem que ser original ou a cópia autenticada. No caso da viagem internacional, deverá estar portando um destes documentos, além da autorização de viagem. Agora, com relação ao passaporte, o senhor mencionou a questão da viagem internacional. Para tirar o passaporte, é necessário também a autorização dos dois, do pai e da mãe? É necessário que ambos compareçam à Polícia Federal para poder assinar a documentação necessária. Se um dos dois mora no exterior, como é que pode fazer isso? Pode procurar o consulado ou a embaixada e lá nessa localidade solicitar que seja feita uma procuração dando poderes específicos para aquele que está aqui no Brasil, representá-lo junto à Polícia Federal e também junto à Vara da Infância na emissão da autorização. Ok, vamos a outra pergunta feita nas ruas pela nossa equipe de reportagem. Confira. Meu nome é José Lourenço, sou funcionário público. Gostaria de saber se a autorização ela é específica para a viagem ou ela tem um prazo de validade maior. Há um prazo de validade para essas autorizações? A autorização emitida pela Vara da Infância, ela tem a validade de 90 dias. No caso da viagem nacional, esse percurso pode ser feito nesses 90 dias. No caso da internacional, essa validade é para que ele deixe o país. Então, ele tem 90 dias, depois de requerido, para deixar o país. E é válido para aquela viagem. Ao contrário do que é estabelecido na Resolução 131 do CNJ, que é a autorização particular que os pais podem requerer e reconhecer firme em cartório. Ali eles vão consignar o prazo de validade daquela autorização em tantas vias quantas forem necessárias para a viagem naquele período. Agora, com quanto tempo de antecedência que é necessário solicitar essa autorização? Qual que é a recomendação? A recomendação é que procure com antecedência. Pode procurar até com um mês de antecedência a Vara da Infância, né? Haja vista que a autorização é válida por 90 dias, né? Munido dos documentos necessários, a certidão de nascimento, carteira de identidade, documento pessoal dos requerentes. Né? Não deixe para em cima da hora, nem porque época de férias é época tumultuada.
então a demanda aumenta. E essa autorização ela é válida para aquela viagem. Para outras viagens seria necessário outro documento. Por quê? Porque ela é recolhida na hora, aquele papel, formulário, como é que funciona isso? Aquele formulário que é emitido, ele é o controle de saída. Então, a Polícia Federal retém esse documento. Então, esse documento, toda nova viagem que for ser empreendida, ele terá que solicitar a nova autorização. Ok, vamos conferir agora outra pergunta gravada nas ruas. Vamos ouvir. Meu nome é Leonardo Costa e eu sou radialista. Eu queria saber se a companhia aérea ou então a empresa de ônibus é responsável pelo menor se houver algum problema durante a viagem. Pois é, nesse caso, entrando um pouquinho na esfera do direito do consumidor, mas a companhia ela tem responsabilidade por esse menor desacompanhado que fica, de repente, parado no aeroporto e numa conexão, perde um voo? Qual que é a responsabilidade da companhia aérea? A companhia aérea ela responde sim. Após efetivado o check-in, né, ela responde pelo bem-estar daquela criança e daquele adolescente. Então, ela tem que ter todo o cuidado em relação ao bem-estar daquela criança e daquele adolescente. Bom, onde mais a gente pode conseguir informações com relação à autorização para viagem de menor desacompanhado? Pode acessar o nosso site, que é o www.tjdft.jus.br/VIJ. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação do senhor. Tenha uma boa tarde e um Feliz Natal. Boa tarde.